Hoje eu vou te contar 4 erros, olha aqui ó, minha unha linda, 4 erros que eu cometi que aumentavam a minha ansiedade, que é igual apagar incêndio com gasolina. E o que eu fiz para superar isso hoje, tá? Fica comigo até o final, que vão ter exercícios poderosos para te ajudar a acalmar e parar de cometer esses erros. Eu sou Charlize Pazuki, terapeuta reikiana e te ajudo a transformar ansiedade em tranquilidade. Eu vou te contar aqui uns erros que eu cometi. E é por isso, porque eu cometi esse montão de erro, que eu aprendi, me transformei e criei esta mentoria, este projeto Desacelerar. Eu amo o nome dele, ó. Fala aqui comigo. Projeto Desacelera. Calma, mais tranquilidade, mais calma e menos ansiedade. Primeiro erro que eu cometi: estar ansiosa e comer um doce. Você já passou por isso? É só um docinho. Eu ia lá e comprava um bombom, tá? Um bombom. Eu sei que tem gente que vai lá e compra uma caixa, um bis, já comprei também, tá? Mas eu tava com aquela angústia, eu tava incomodada com o que tinham falado comigo. Eu mereço comer um bombonzinho, tá? Já pegava o bombonzinho, abria, comia, pensava, gente, eu comi, nem vi que eu comi. Você já passou por isso? Comeu tão rápido, tão acelerada, tão angustiada que nem percebeu que comeu? Resultado, eu pegava, comprava mais coisas, eu pegava da minha despensa, as bolachinhas, fazia gemada, fazia brigadeiro. Me contei, você já passou por isso? Comer doce não adianta. O açúcar, ele piora, ele gera mais ansiedade no nosso corpo também. Ele dá energia pra gente. E quando a gente tá com a mente muito acelerada, como eu estava, eu comia e nem percebia. Você já passou por isso? Engoli, opa, mas nem vi o que eu fiz. Por quê? Porque não tá atenta ao momento presente. Tá muito no piloto automático. É muito importante você identificar em quantas vezes você faz isso. Eu sei que tem gente que faz isso com doce, faz isso com salgado também, com álcool, com bebida. Ah, só um pouquinho eu mereço. Só que nesse só um pouquinho eu mereço nunca é um pouquinho só, é sempre mais. Por quê? Porque nada de fora alivia nossa ansiedade. Até alivia por um tempo, por alguns segundos, por alguns minutos, mas logo a incomodação, o coração acelerado, a mente com pensamentos negativos volta de novo a funcionar. Presta atenção, quantas vezes você anda fazendo isso? Escreve aqui pra mim, tá? Segundo erro que eu fiz, me deixar sempre pra depois. Eu tava lá fazendo a minha... Porque eu já fui enfermeira da saúde mental, tá? Trabalhei com dependente químico, ajudava a lidar fissura, ajudava a manejar ansiedade, aquela vontade que eles tinham, né? Pensa, eu tenho muita experiência, por isso que eu tô trazendo pra vocês. Trago a minha experiência e trago também a experiência dos meus pacientes. O que é se deixar pra depois? Não é que você não pode ajudar os outros. É importante ajudar os outros, mas primeiro você precisa se ajudar. E eu vou dizer por causa própria, eu era a primeira a quebrar o galho dos outros, a estar em paz com os outros e em guerra comigo mesma. Como enfermeira, o que acontece? Sempre que me chamavam, eu ia na hora, eu parava qualquer coisa que eu estivesse fazendo no computador e ia fazer para os outros. Quando eu ia ver, nem era tão grave assim. Então é isso que eu tô querendo dizer, saber distinguir, porque quando a gente começa sempre a se colocar à disposição dos outros, a gente começa a ser pisada pelos outros, sabe? Eu era abusadinha, abusada pelos outros. Eu abro o meu campo para que todo mundo venha, sugue a minha energia e vá embora. E quando eu preciso, ninguém me ajuda. Até as pessoas me ajudam, mas demora mais para vir. Espera um pouquinho, Charlize. Então, eu sempre era Severina. Você já passou por isso também, eu tô sozinha aqui, né? Severina. Às vezes, até as pessoas que você mais ama, sua mãe, seu pai, seu irmão. Você faz tudo quando te chamam. Você para o que você está fazendo, vai lá, resolve. Ninguém tava morrendo. Claro, né, uma situação de emergência a gente para, óbvio, né? Mas normalmente não é. Normalmente é algo que dá para ser resolvido depois. E eu tinha uma dificuldade para me priorizar. Eu sempre me deixava para depois. Resultado, quando eu preciso, quando eu quero, na hora, porque é urgente, porque, né?
ninguém valoriza. Então presta atenção se você não anda sempre se deixando para depois, tá bom? Não conseguir dormir e acordar, levantar para trabalhar, sabe? Você começa a girar para um lado, para o outro, para o lado. Ai, não fiz isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Acorda e começa a trabalhar mais no computador, ou lendo, estudando. Isso gera mais ansiedade. Sabe por quê? Porque a nossa mente é igual um macaquinho. Lembra do macaquinho que não para? Se você der corda para esse macaquinho, ele vai mandar você fazer, 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 fazer sem limites. Resultado, energia, cansaço, energia acaba, cansaço pega. Sabe por quê? Porque a gente não é uma máquina. A gente precisa ser recarregada também, igual o nosso celular que está aqui gravando. Se você não se recarregar, se você não parar, respirar, e isso é um dos exercícios que mais está me ajudando a acalmar minha mente, escutar uma música boa, ficar feliz, ficar alegre, parar de trabalhar o tempo inteiro para os outros. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu estava lá tentando descansar, relaxar um pouquinho e a minha mente continuava ligada no 220. Eu não conseguia parar e relaxar, porque eu estava sempre preocupada em ajudar os outros. Quando eu ajudava no trabalho, eu me preocupava com a minha família. Eu sempre encontrava alguém para ficar me preocupando, me ocupando com antecedência. Resultado, energia mental caindo, cansaço, sono no outro dia. Então, para de trabalhar para os outros, para de pensar só nos outros e começa a trabalhar para você mesma, Charlize Pazuc de Oliveira. Começa a fazer coisas boas para você. Se preocuparem, o que eu posso fazer de bom para mim hoje? O que eu posso me agradar hoje? O que a Charlize quer fazer hoje? Fala, Charlize, eu te amo, sabe? Faz essa pergunta para você mesma e para de levantar e continuar trabalhando para os outros. Isso daí é um grande erro. A gente acha que trabalhar o tempo inteiro, fazer, a gente está ganhando, né? Ou a gente está cumprindo coisas e ganhando reconhecimento, e no final a gente está alimentando feridas emocionais da gente lá do passado, crenças negativas que eu tinha também, que eu precisava morrer trabalhando, dar o meu sangue para trabalhar muito o tempo inteiro, quanto mais trabalhar, melhor, 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 melhor. Eu amo trabalhar, eu amo estar aqui no YouTube, eu amo fazer as minhas mentorias, palestrar, mas eu preciso ter um tempo para mim, para fazer as coisas que eu gosto. Eu sou muito mais do que só um trabalho. A nossa vida é muito ampla e muitas vezes a gente só resume a nossa vida em trabalhar e pensar nos outros, pensar em como quebrar os galhos dos outros, tá? E quebrar o galho dos outros para me deixar para depois. Isso era um dos erros que eu cometi. Por quê? Porque a gente fica pegando carga. Pensa aqui comigo, ó. Pega a carga dos outros. Ai, porque minha mãe. Ai, porque meu pai. Ai, porque minha irmã não tá conseguindo. Bota os pesos dos outros nas costas, dói as costas, fica tensa na mandíbula. Pensa aí, ó. Quantas vezes você não ficou tensa na mandíbula, preocupada com o relacionamento dos seus tios, com a saúde de não sei quem. Você não podia ajudar, mas adianta você ficar tensa e preocupada? Você tá carregando peso nas costas, tá carregando, levando um peso que não é seu. Você não vai resolver o problema dos outros. A gente consegue resolver os nossos e nem sempre consigo resolver os meus, tá? Tô aqui trazendo para você alguns exercícios que estão me ajudando a resolver as minhas questões, mas ainda tem alguns desafios grandiosos. Como é que eu vou resolver o problema dos outros, o casamento dos outros, a saúde dos outros? Se eu não posso ajudar a cuidar, se eu não posso fazer algo para revezar, para dar suporte para o outro, o melhor que eu posso fazer hoje, sabe o que? É mandar oração, vibração de luz. Para de carregar peso que não é seu. Isso é muito, muito importante. Pensa aí, você não anda com peso nas costas? Tira isso. Inspira, libera, solta. Ó, bota a mão aqui, ó. Já vou dar um exercício para você fazer junto comigo para liberar suas costas, porque eu vivia pesada. Eu vivia o tempo inteiro querendo ajudar e esquecia da pessoa mais importante, que era eu mesma. Então faz, ó, bota a mão aqui no peito, inspira pela boca e solta, libera. Eu libero os pesos que não são meus. Eu libero a carga
Eu faço o que é possível, o que não é, eu entrego para Deus. Solta, entrega. Não é para você carregar, você tá levando coisa que não é sua. Se o outro não quer, respeita. Livre arbítrio. Combinado. E tem uma outra pergunta que eu quero fazer para você, que para mim doeu, tá? E isso daí era um erro que aumentava muito a minha ansiedade e me levou a crises de ansiedade, a ter diarreia, a ter, sabe o que? Vomitou. Sim, Liz, eu nunca vomitei. Que bom. Mas eu já travei, sabe, de travar assim, ó, e não saber o que fazer. Eu já travei muitas vezes por medo, por angústia. Olha, por que eu travei? Vou contar aqui pra você, ó. Porque eu pensava tinha pensamentos errados nesse livro aqui, que eu já fiz até um vídeo, quero que depois você assista. O que há de errado comigo? Por que eu faço tudo errado? Errado. Por que eu fico o tempo inteiro com esse probleminha aqui, procurando defeito em mim? Você vive procurando um defeito em você? Sabe quando a gente vai no espelho e fica olhando aqui, tem uma ruguinha, tem uma espinha, porque não sei o que, porque tem um cabelo branco, sabe, procurando defeito em você mesmo, ou você teve uma conquista, uma glória, algo muito legal aconteceu, eu consegui gravar esse vídeo, mas daí você começa, porque eu errei aqui, porque eu fiz aqui, catando pelo em ovo. Já ouviu falar esse ditado? Cata pelo em ovo. Catando pelo em ovo. Fala aqui embaixo se eu tô certa com esse ditado ou não. É sempre buscar algo ruim em você mesma. Sempre achar que tem algum problema em você ou no outro. Quando alguém te elogia, eu era assim. Quando alguém me elogia, mas será que tá me elogiando mesmo? O que ele quer por trás? O que ele quer? O que ele tá pensando em fazer para me prejudicar? Essas desconfianças. Achar que que você sempre tem um problema, que o que eu conquistei, por exemplo, eu fiz mestrado, tá? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu mergulho, foi algo que eu queria muito. Na época eu pensei, grande coisa, todo mundo consegue fazer mestrado. Isso nem foi tão bom assim, foi fácil pra mim, eu já era da URG, já me formei na URG, só que não foi fácil pra mim, eu demorei 3 anos pra entrar. Não foi fácil. Mas sabe, ficar sempre desvalorizando as suas conquistas, os seus méritos. Mas nem foi tanto assim. Ai, que lindo esse vestido verde. É lindo, né? Não, mas é velho. Sabe aquele hábito? Isso daí aumenta a nossa ansiedade, aumenta a angústia. Você gosta de ser criticado o tempo inteiro por alguém? Conviver com uma pessoa, um chefe, um colega de trabalho, um marido que fica o tempo inteiro falando do seu defeito, da sua... olha isso. Olha, não gosta, é chato. Né? Tanto é que muitas brigas acontecem porque um fica toda hora falando só do problema do outro. E por que a gente faz isso com a gente mesma? Por que eu fazia isso comigo mesma? Porque eu não enxergava o meu valor. Porque eu sempre ficava errando e não sabia que estava errando. Eu não sabia, eu achava que me tratar mal, que achar o meu defeito, sempre me potencializava. Mas era uma mentira. Era algo ruim. Olha o que fala esse livro aqui, ó, que é bem legal de falar. Ó. Mentiras para justificar. Se eu não me pressionar, vou ficar preguiçosa e acomodada. Você já parou para pensar por isso? Eu já pensei, se eu não me matar trabalhando, eu não vou ter dinheiro. Se eu não me punir pelos meus erros, o que é me punir? Me xingar, fazer coisa, né? Me sacrificar, acordar muito cedo, tomar banho gelado, diferente de hoje, né, que tem os coaches lá, que tem uma função, mas eu fazia isso pra mim, sabe, eu não merecia, horrível, né? Se eu não me punir pelos meus erros, você não vai aprender com eles e vai repeti-los. E, na verdade, acontece comigo o contrário, acontecia comigo, quanto mais eu me punia por algo que eu fazia errado, por exemplo, esqueci fogo ligado, ou esqueci algum compromisso importante. Quanto mais eu me chicoteava, mais errado eu fazia, porque é ruim a gente aprender com a crítica, com alguém sempre te massacrando, falando coisa ruim pra você mesma. Eu sempre falava pra mim assim, ó, como eu sou desatenta. Não falava que eu era preguiçosa, eu sou muito esforçada, mas sempre me colocando pra baixo, que o meu esforço não era bom o suficiente, que eu era esforçadinha, que eu era queridinha, que eu era boazinha, eu sempre me colocava pra baixo e não percebia. Eu achava que isso me motivava. Só que estudando sobre inteligência emocional,
estudando a Christine Neff, que fala de autocompaixão, o que os estudos provam? Que quanto mais a gente se critica, se coloca para baixo, mais a gente vai liberando o cortisol, que é o hormônio do estresse, ficando doente. Eu vivia doente, vivia gripada, vivia problemas de candidíase, muito. Vivia resfriada com rinite, porque eu era muito irritada. E quanto mais irritada eu ficava, piorava a minha saúde. E eu achava que era culpa do tempo, que era culpa do inverno. Nem todo mundo fica doente no inverno. Nem todas as pessoas ficam mal no inverno. Então são erros que eu cometi, eu quero que você não cometa mais. Claro que a gente comete de vez em quando, porque a gente tem uma mente do hábito, às vezes, negativo muito forte. Mas o que eu quero que você faça agora junto comigo é você se abraçar, liberar hormônio bom, para de se criticar. Tem até que a escala da autocompaixão, que é um vídeo que eu amo, que eu fiz, porque é uma escala traduzida, que eu percebi o quanto que eu me tratava mal, quanto mais eu me criticava, mais estressada, mais ansiosa eu ficava. E ao invés de curar minhas feridas, transformar a ansiedade em tranquilidade, eu transformava ansiedade em crise de ansiedade, em doença, em travar, em ter problemas físicos, saía da mente, ia pro corpinho e vai. Eu não queria sair de casa mais. E buscando as terapias, respiração e meditação, ó. Faz exercício junto comigo. Solta. Inspira, expira, solta. Foram muito tempo de estudo, de prática, ainda pratico hoje. Meditação, exercícios para acalmar minha mente. E toda essa minha expertise de mais de 10 anos como enfermeira e terapeuta reikiana é que eu trago aqui no vídeo. E também tenho a minha mentoria Desacelera, mais tranquilidade, menos ansiedade. Se você quiser um acompanhamento mais próximo junto comigo, se você quiser direcionamento com direcionamento mais forte, mais firme junto comigo, vem comigo, tem aqui a descrição, aqui embaixo, um formulário que você preenche pra gente alinhar e conversar e eu poder te ajudar cada vez mais, tá? Se esse vídeo você percebeu que comete muitos erros, comenta aqui embaixo. Compartilha com uma amiga que tá precisando se amar mais. Ó, pode botar aqui até a mão no seu coração, ó. Bota a mão no seu coração, massageia, diz que você se ama, se perdoa. Se perdoar foi algo que me ajudou muito, muito, muito a me tranquilizar, a acalmar a minha mente, acalmar o meu corpo agitado, nervoso, ó, fazer esse autotoque aqui, ó, vai fazendo junto comigo, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo de luz e até mais!